Chega de viver como se a sua função no mundo fosse caber nas expectativas dos outros. Chega de negociar a sua paz para manter conforto alheio. Chega de pedir licença para existir com força. Quando você começa a se priorizar de verdade, algo brutal acontece. Você para de se oferecer como abrigo para quem só traz tempestade. Você entende que a sua energia não é pública, o seu tempo não é infinito e a sua presença não é um favor barato distribuído para qualquer um. A maioria das pessoas vive de joelhos diante da aprovação, mas quem decide se priorizar se levanta, e quando se levanta, muda o tom da voz, o peso do olhar, a firmeza das decisões e a forma como ocupa o próprio espaço. Se priorizar não é ego vazio, é autoridade, é postura, é domínio sobre si, é deixar de ser manipulado pela culpa, pelo medo da rejeição e pela necessidade infantil de ser aceito por todos. Quem aprende a se priorizar descobre um poder que assusta gente folgada, o poder de não se abandonar mais. E depois que você experimenta isso, voltar a se diminuir parece uma humilhação. Hoje, você vai entender 7 coisas que só aparecem quando a sua prioridade deixa de ser discurso e vira prática. E depois disso, você não vai mais se ver do mesmo jeito. 1. Você percebe que agradar custa caro demais. Uma das primeiras coisas que você aprende quando começa a se priorizar de verdade é que agradar não é um gesto inocente. Na maioria das vezes, agradar demais é uma estratégia de sobrevivência emocional. Você tenta manter todo mundo confortável para não ser criticado, rejeitado ou abandonado. Você concorda quando queria discordar. Você sorri quando queria se afastar. Você cede quando o seu corpo inteiro já estava dizendo não. E por fora, isso parece educação, maturidade, gentileza. Mas por dentro, isso vira desgaste, raiva silenciosa e uma sensação amarga de traição contra si mesmo. Agradar custa caro porque o preço quase sempre sai da sua identidade. Cada vez que você se molda para caber no que esperam de você, alguma parte da sua verdade é empurrada para o fundo. E ninguém consegue viver muito tempo longe de si sem pagar com ansiedade, cansaço e confusão mental. O estoicismo ensina que o homem livre não entrega o governo da própria alma ao humor dos outros. E é exatamente isso que acontece quando você vive tentando ser aceito. A sua paz passa a depender da reação alheia. A sua autoestima vira refém de elogio. O seu senso de valor oscila conforme a aprovação do ambiente. Isso não é leveza. Isso é servidão emocional disfarçada de bondade. Quando você começa a se priorizar, enxerga uma verdade incômoda. Muita gente só gostava da versão de você que não colocava limite. Muita gente elogiava a sua luz enquanto usava a sua disponibilidade como tomada aberta. E dói perceber isso. Dói entender que parte do carinho que você recebia estava condicionado à sua conveniência. Mas essa dor é libertadora, porque a partir dela, você para de confundir aceitação com exploração. Você entende que dizer sim para tudo não prova amor próprio, prova a ausência dele. Você aprende que maturidade não é tolerar tudo em silêncio. Maturidade é discernir o que merece a sua presença e o que merece distância. É aí que o seu não começa a ganhar peso. No começo, você se sente estranho. Parece que está sendo duro, frio ou exagerado. Mas com o tempo, percebe que só está fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, protegendo a sua integridade. Agradar todo mundo é um projeto sem fim e sem recompensa real. Sempre vai existir alguém exigindo mais, cobrando mais, interpretando mal ou se frustrando porque você não se anulou o suficiente. Por isso, se priorizar muda a pergunta central da sua vida. Você deixa de perguntar, como faço para não decepcionar ninguém? E passa a perguntar, quanto de mim estou sacrificando para sustentar uma imagem que nem me representa mais? E essa mudança vale ouro. Porque o dia em que você entende que agradar custa caro demais, é o dia em que começa a investir em algo muito mais valioso, respeito por si mesmo. 2. Você entende que nem todo mundo merece acesso a você. Quando você ainda não se prioriza, costuma acreditar que estar disponível é sinal de grandeza. Você responde rápido, acolhe sempre, escuta demais, perdoa cedo e oferece presença até para quem nunca demonstrou responsabilidade emocional para lidar com ela. Só que, com o tempo, a vida mostra que acesso não é direito automático. Acesso é privilégio.
E essa é uma das lições mais transformadoras que alguém pode aprender. Nem todo mundo merece ouvir suas dores. Nem todo mundo merece participar dos seus planos. Nem todo mundo merece estar perto enquanto você constrói a sua próxima fase, porque proximidade errada confunde, desgasta, sabota e atrasa. Há pessoas que não entram na sua vida para somar, elas entram para consumir. Consomem sua atenção, sua calma, sua clareza, sua energia e até a sua confiança. Elas se alimentam da sua abertura, mas não oferecem segurança em troca. Querem o seu ouvido, mas nunca têm tempo para a sua verdade. Querem a sua companhia, mas não honram o seu valor. Querem a sua generosidade, mas se incomodam quando você estabelece medida. Se priorizar muda a forma como você enxerga tudo isso. Você para de romantizar intimidade. Você entende que ser seletivo não é arrogância. É inteligência emocional. É cuidado estratégico. Marco Aurélio lembrava a si mesmo da importância de não permitir que a mente fosse invadida por tudo o que vinha de fora. Na prática, isso significa reconhecer que o ambiente humano também modela o seu estado interior. Quem entra demais no seu espaço interno influencia a sua paz, o seu foco e até a sua direção. Por isso, filtrar gente não é crueldade, é higiene da alma, sem misticismo e sem exagero. É maturidade. Quando você começa a se priorizar, aprende a observar mais antes de se entregar. Presta atenção em quem escuta de verdade, em quem respeita seus limites sem fazer cena, em quem não compete com sua evolução, em quem torce por você até quando você não está servindo aos interesses dele. E, ao mesmo tempo, você aprende a notar os sinais de quem só aparece por conveniência. A pessoa que te procura quando precisa, mas some quando você fala de si. A pessoa que invade seu espaço com intimidade forçada. A pessoa que trata seu tempo como se não tivesse valor. A pessoa que chama sua firmeza de frieza só porque não conseguiu mais te controlar. Tudo isso deixa de passar despercebido. Você amadurece e entende que coração aberto não pode significar porta escancarada, porque porta escancarada não filtra vento nem invasão. Você pode ser profundo sem ser acessível para todos. Pode ser gentil sem ser disponível o tempo inteiro. Pode ser educado sem permitir abusos sutis. Pode amar gente sem dar livre passagem para desrespeito. E talvez essa seja uma das mudanças mais poderosas de todas, a consciência de que a sua presença precisa ser merecida, não por vaidade, mas por valor. Não por superioridade, mas por consciência. Você não é um espaço público. Você é território precioso. E quando entende isso, começa a escolher com muito mais critério quem entra, quem permanece e quem precisa ficar do lado de fora. 3. Você aprende a ficar em silêncio sem se explicar. Existe uma fase da vida em que você acredita que precisa justificar tudo. Precisa explicar por que se afastou. Precisa explicar por que não quis ir. Precisa explicar por que mudou de ideia. Precisa explicar por que agora valoriza a própria paz mais do que a opinião de quem não vive a sua realidade. Essa necessidade de se explicar vem de um lugar frágil, o medo de ser mal interpretado. Só que quem começa a se priorizar aprende uma lição rara e poderosa. Ser compreendido por todos não é uma necessidade real. Muitas vezes, é só um vício emocional. Você acha que, se encontrar as palavras certas, vai evitar conflito, julgamento e desconforto. Mas a verdade é que quem quer distorcer você vai fazer isso até com a sua melhor intenção. Quem quer te culpar vai ignorar a sua clareza. Quem se beneficia da sua culpa vai chamar sua firmeza de egoísmo. Por isso, em determinado ponto, o silêncio vira força, não o silêncio covarde. Não o silêncio de quem engole tudo e se apaga, mas o silêncio consciente de quem não vê mais sentido em se desgastar, tentando convencer quem já decidiu não entender. Epicteto ensinava que não é preciso se justificar para quem não compartilha do mesmo compromisso com a razão. Na prática, isso significa parar de dar discursos longos para defender decisões que nasceram de uma clareza simples. Você não precisa transformar o seu limite em tribunal. Não precisa apresentar relatório emocional toda vez que escolhe a si mesmo. Não precisa pedir desculpas por amadurecer. Quando você aprende isso, algo dentro de você endurece no melhor sentido. Sua postura fica mais limpa. Sua comunicação fica mais curta. Sua energia deixa de vazar em explicações desnecessárias.
Você descobre que há uma dignidade enorme em dizer pouco e sustentar muito, que há elegância em não entrar em debates pequenos com pessoas comprometidas com narrativas distorcidas, que há poder em não responder toda provocação, não corrigir toda percepção errada e não se defender de toda acusação emocionalmente infantil. Isso não é passividade, é autocontrole, é inteligência, é presença. No começo, da aflição. Você quer se explicar porque quer limpar a própria imagem, quer provar que teve motivo, quer sair como a pessoa justa da história, mas aos poucos entende que isso também é vaidade. Nem toda imagem precisa ser consertada, nem toda versão falsa sobre você precisa ser combatida, nem toda ponte merece reconstrução. Quando a sua consciência está limpa e a sua decisão nasceu de respeito por si mesmo, o silêncio pode fazer mais por você do que 1000 argumentos. Porque a pessoa segura não fala sem parar para ser validada. Ela decide, ela sustenta, ela segue. Se priorizar ensina exatamente isso. A sua paz vale mais do que vencer discussões inúteis. A sua clareza vale mais do que aplauso instantâneo. E o seu silêncio, quando nasce de convicção, pode ser uma das formas mais altas de autoridade pessoal. Você para de se explicar tanto porque já não vive tentando convencer o mundo do seu valor. Você finalmente começou a acreditar nele. 4. Você se torna menos disponível e mais respeitado. Uma verdade que muita gente demora a aceitar é que disponibilidade excessiva raramente gera admiração. Na maioria das vezes, gera hábito. As pessoas se acostumam com o seu acesso fácil, com a sua resposta imediata, com a sua presença garantida e com a ideia de que você sempre vai ajustar a própria agenda para caber nelas. E quando isso vira padrão, o seu valor deixa de ser percebido. Não porque você vale pouco, mas porque o que está sempre à mão costuma ser tratado sem reverência. Quando você começa a se priorizar, isso muda. Você para de aparecer toda vez que chamam, para de responder na velocidade da ansiedade, para de se colocar à disposição como se o tempo dos outros fosse sagrado e o seu fosse descartável. Você entende que uma vida forte precisa de foco, ritmo próprio e fronteiras claras. E é nesse ponto que o respeito começa a surgir. Não porque você fez teatro de superioridade, mas porque deixou de se comportar como alguém que aceita qualquer migalha de consideração. O mundo presta atenção em como você administra o seu acesso. As pessoas observam, mesmo sem admitir, se você se trata como prioridade ou como recurso aberto. Quando você se coloca sempre em último lugar, ensina os outros a fazerem o mesmo. Quando se posiciona com firmeza, ensina o contrário. Você mostra, sem discurso, que a sua vida tem eixo, que a sua presença não está em liquidação, que a sua atenção não é um bem sem valor. Sêneca falava sobre a importância de proteger o tempo como o bem mais precioso, e essa ideia é central aqui. Quem entrega o próprio tempo sem critério, entrega a própria vida em parcelas. Se priorizar, então, exige uma mudança de postura concreta. Você aprende a dizer agora não, sem culpa. Aprende a deixar mensagens para depois. Aprende a não atender toda a demanda emocional que chega com urgência fabricada. Aprende a sair de lugares onde sua presença é tida como garantida, mas nunca celebrada com respeito. E a consequência disso é inevitável. Algumas pessoas vão reclamar, vão dizer que você mudou, vão insinuar que está metido, frio ou distante. Mas quase sempre essa crítica significa apenas uma coisa: você parou de ser fácil de usar. Quem tinha acesso ilimitado sente o impacto quando encontra limite. Quem vivia da sua disponibilidade sente falta quando você passa a investir energia em si mesmo. Só que é justamente aí que nasce uma nova camada de respeito. Porque a pessoa que não corre para atender todo mundo transmite uma mensagem silenciosa: eu tenho critérios. E critérios geram peso. Presença com critério gera valor. Vida com centro gera autoridade. Você não precisa sumir do mundo, nem virar alguém inacessível. O ponto não é isolamento. O ponto é parar de viver como plantão emocional dos outros. É sair da posição de quem está sempre pronto para servir e entrar na postura de quem escolhe onde coloca a própria força. Quando isso acontece, sua imagem muda, seu tom muda, sua energia muda. E, curiosamente, até quem reclamava começa a medir melhor a forma como se aproxima. Porque agora existe uma regra nova no ar: você não está mais disponível para tudo.
e exatamente por isso passa a ser levado mais a sério. 5. Você começa a se ouvir mais do que o mundo. Por muito tempo, talvez você tenha vivido em estado de ruído, opiniões demais, conselhos demais, palpites demais, expectativas demais. Gente dizendo o que você deveria querer, o que deveria aceitar, quando deveria insistir, quando deveria desistir, como deveria parecer e até como deveria sentir. No meio desse excesso de vozes, a sua própria verdade foi ficando baixa, não porque deixou de existir, mas porque foi abafada. Quando você começa a se priorizar de verdade, uma das mudanças mais profundas é esta: você volta a escutar a si mesmo. E isso não é impulso cego, não é teimosia infantil, não é fazer tudo do seu jeito por rebeldia, é recuperar contato com a percepção interna que ficou sufocada pela necessidade de aprovação. É perceber que, em muitos momentos da sua vida, você já sabia que aquele ambiente fazia mal, já sabia que aquela relação era desgastante, já sabia que aquele sim dito no automático iria cobrar um preço mais tarde, mas ignorou o próprio sinal porque estava treinado a confiar mais no barulho externo do que na clareza silenciosa de dentro. O estoicismo valoriza profundamente o governo interior. O homem sábio observa o mundo, mas não terceiriza a própria consciência. Ele considera, analisa, pondera, mas não entrega a direção da vida a qualquer voz de fora. E essa é uma virada essencial, porque enquanto você não aprende a se ouvir, sempre haverá alguém disposto a decidir por você. Alguém dizendo que você exagerou, alguém minimizando a sua dor, alguém chamando sua intuição de paranoia, alguém empurrando você de volta para lugares que já não combinam com a sua paz. Se priorizar exige coragem para respeitar o que você percebe, mesmo quando nem todo mundo concorda. Exige firmeza para admitir que a sua experiência interna tem valor, que o desconforto que você sente não surgiu do nada, que a exaustão repetida é informação, que a paz também é bússola. Quando você começa a se ouvir mais, suas decisões ficam mais consistentes. Você para de pedir 10 opiniões para legitimar um passo que já estava maduro dentro de você. Para de confundir indecisão com prudência. Para de chamar autonegação de humildade. E passa a desenvolver confiança real. Não aquela confiança barulhenta que se exibe, mas a confiança sólida de quem aprendeu a reconhecer os próprios sinais. A pessoa que se escuta se trai menos. Demora menos para sair do que machuca. Demora menos para recusar o que não faz sentido. Demora menos para proteger a própria energia. E isso muda tudo, porque o mundo vive tentando colonizar a sua mente. O mundo quer que você duvide do que viu, do que sentiu, do que entendeu. Mas quando você se prioriza, resgata a própria soberania interna. Você lembra que conselho externo pode ajudar, mas decisão final é território seu. Você volta a ser referência para si. E essa talvez seja uma das formas mais altas de liberdade. Não viver mais como eco das vozes alheias, mas como alguém que aprendeu a reconhecer, honrar e obedecer à própria consciência. 6. Você aceita perder pessoas para não perder a si mesmo. Há uma dor específica no processo de se priorizar. É a dor de perceber que algumas conexões só funcionavam enquanto você se diminuía, enquanto cedia demais, enquanto aceitava demais, enquanto tolerava o que não deveria e silenciava o que precisava ser dito. No instante em que você muda de postura, certas pessoas se afastam, outras se irritam, outras tentam fazer você voltar ao personagem antigo. E é aí que chega uma das lições mais duras e mais libertadoras da maturidade. Às vezes, perder pessoas é o preço de não se perder por inteiro. Isso assusta, porque fomos ensinados a associar perda com fracasso, como se toda ruptura fosse sinal de erro, como se manter qualquer vínculo a qualquer custo fosse prova de virtude, mas não é. Há vínculos que drenam, há presenças que confundem, há relações que exigem sua autonegação como taxa de permanência, e tudo aquilo que exige que você desapareça para continuar existindo não merece ser chamado de amor, amizade ou parceria saudável. Quando você começa a se priorizar, entende que certas despedidas não representam tragédia, representam coerência. Você para de medir a qualidade de uma relação apenas pelo tempo de duração, passa a medir pelo nível de respeito, reciprocidade e integridade que ela sustenta. E então muitas ilusões caem.
Você percebe que algumas pessoas não sentem falta de você, sentem falta do acesso que tinham. Não amavam a sua essência, amavam a utilidade da sua presença sempre disponível. Essa descoberta dói, mas também limpa, porque tira você do transe, tira você do esforço infinito de recuperar laços que já estavam baseados em desequilíbrio. Marco Aurélio lembrava que não devemos nos espantar quando as coisas seguem a natureza delas. E a natureza de certas relações é terminar quando a manipulação deixa de funcionar. É simples assim. Quem só permanece quando você se sacrifica não está comprometido com o seu bem, está comprometido com o benefício que extraía de você. Aceitar perder essas pessoas não significa endurecer o coração, significa parar de negociar a própria identidade para evitar abandono. Significa escolher a verdade, mesmo quando ela vem sem plateia, sem aplauso e sem companhia imediata. No começo bate vazio. Você se pergunta se exagerou, se poderia ter tentado mais, se deveria ter sido mais paciente. Mas depois, a paz responde. O corpo relaxa, a mente clareia, o ambiente interno melhora, e você percebe que aquela perda abriu espaço para uma forma de vida mais inteira. Se priorizar amadurece a sua visão sobre vínculos. Você entende que permanência não é o valor supremo. O valor supremo é integridade. Porque de que adianta manter pessoas por perto e, no processo, abandonar a própria dignidade, o próprio eixo e a própria paz? Em certo ponto, a escolha precisa ser feita, e a pessoa que desperta escolhe não se vender barato, escolhe não mendigar permanência, escolhe não sustentar laços onde só existe cobrança, manipulação ou desgaste. Perder pessoas pode ferir o ego e machucar a rotina, mas perder a si mesmo destrói a base inteira da vida. Por isso, quando você aprende a se priorizar, aceita uma verdade adulta. Nem toda perda deve ser evitada. Algumas precisam ser permitidas para que você volte a pertencer a si mesmo. 7. Você constrói uma vida que não precisa ser validada. Talvez essa seja a lição mais alta de todas. Quando você começa a se priorizar de verdade, vai deixando de montar a vida como vitrine e passa a construí-la como fortaleza. A diferença é enorme. Vitrine existe para ser vista. Fortaleza existe para sustentar. Quem vive buscando validação organiza escolhas com base no impacto que elas terão sobre os olhos dos outros. Quer parecer certo, admirável, desejável, importante. Quer que a plateia confirme que está no caminho. E por causa disso, muitas vezes faz movimentos que não nascem de verdade, mas de performance. Já quem aprende a se priorizar, muda de eixo. Passa a perguntar se aquilo faz sentido, se preserva a paz, se fortalece a mente, se honra os próprios valores. A opinião externa não desaparece do mundo, mas deixa de ocupar o trono. E isso gera uma liberdade imensa. Você não sente mais necessidade de explicar cada decisão, de exibir cada conquista ou de implorar reconhecimento por escolhas maduras. Você simplesmente vive de acordo com o que entendeu ser correto para a sua trajetória. Há uma solidez especial em quem já não precisa de plateia para continuar. Essa pessoa não se move só quando é aplaudida. Não para só porque foi criticada. Não se desmancha porque alguém não aprovou a mudança. Ela sabe quem está se tornando e por isso suporta com mais dignidade o desconforto de não caber mais em certas expectativas. O estoicismo convida exatamente a isso. Alinhar a vida à virtude e à razão, não ao barulho da aprovação social. Isso não significa desprezar o outro. Significa não ser governado por ele. Quando você constrói uma vida que não precisa ser validada, o seu centro deixa de ser terceirizado. Você para de medir valor por curtida emocional, por elogio momentâneo ou por aceitação imediata. Passa a medir por coerência. E coerência é uma força que quase ninguém consegue roubar, porque ela não depende do humor do dia, da moda do momento ou da opinião volátil de quem nem conhece o seu caminho por inteiro. Essa fase também traz sobriedade. Você começa a gostar mais do que é sólido do que impressiona, mais do que gera paz do que gera inveja, mais do que sustenta o longo prazo do que rende admiração instantânea. Você amadurece. E amadurecer aqui significa parar de viver para parecer e começar a viver para ser. Ser inteiro, ser claro, ser firme,
Ser alguém que consegue deitar a cabeça no travesseiro sem a necessidade desesperada de que o mundo inteiro aplauda a sua existência. Esse é o ponto em que a prioridade deixou de ser uma frase bonita e virou estrutura interna. Você não corre mais atrás de carimbo emocional. Não depende de aprovação para manter decisão correta. Não se sabota para não desagradar. Não diminui a própria voz para ser aceito em ambientes pequenos. Você constrói, passo a passo, uma vida limpa de excessos emocionais, forte em critérios e sustentada por respeito próprio. E quando chega aqui, algo muda para sempre. Você percebe que o verdadeiro poder não está em ser admirado por todos. Está em não precisar disso para continuar inteiro. Se priorizar de verdade não transforma você em alguém vazio, arrogante ou indiferente. Transforma você em alguém que finalmente entendeu o próprio valor e decidiu parar de se abandonar para manter aparências, vínculos frágeis e aprovações instáveis. Essas 7 lições não surgem quando você apenas fala sobre amor próprio. Elas surgem quando você pratica, quando corta excessos, quando impõe limites, quando suporta ser mal interpretado sem correr de volta para o lugar onde se diminuía. É aí que nasce uma presença diferente, mais forte, mais limpa, mais difícil de manipular. Quem se prioriza aprende a ficar de pé sem pedir licença para a própria dignidade. E esse é um caminho sem volta. Porque depois que você entende o preço de se abandonar, começa a proteger a si mesmo com muito mais firmeza. Então grave isso. Você não precisa ser acessível para todos, aceitável para todos e compreendido por todos para ter valor. Você precisa ser leal ao que reconheceu dentro de si. E isso já muda tudo. Agora, se a pergunta não é se o mundo vai aceitar a sua nova postura. A pergunta é, depois de enxergar tudo isso, você ainda vai aceitar a sua antiga versão? Esse é só o começo.